Próximo risco adicional é risco de instalações elétricas em áreas classificadas. É uma NBR que trata disso também. Antigamente, a gente fala não muito tempo atrás, a NBR que tratava disso era a NR 5418, que era áreas explosivas, instalações elétricas em áreas explosivas. E a área classificada é a mesma coisa. A grande vantagem da mudança da SNBR é porque a gente está alinhado hoje com a norma internacional, que é uma IEC, da família 60079. Então vamos entender um pouquinho o que é área classificada. A área classificada é aquela que tem um potencial explosivo. O que é um potencial explosivo? Vamos lembrar do triângulo do fogo. Se eu tiver oxigênio, gás ou vapor, pó, ou seja, particulado no ar, é o combustível. Uma fonte de ignição, uma centelha ou uma superfície aquecida vai ser o calor que eu preciso para o triângulo funcionar. Então, muitas vezes, a fonte de ignição, a fonte de centelha, a superfície aquecida é justamente o equipamento elétrico. Então, por isso é tão importante, conhecer essa NBR aqui. Tudo bem que essa norma é mais aplicada em determinados tipos de indústria. Indústria de petróleo, petroquímicas, químicas, indústria alimentícia, mas é uma NBR que eu preciso de uma certa atenção. Então ele diz assim, são áreas passíveis de possuir no seu ambiente nuvens, concentrações de gases ou de vapores e, consequentemente, oxigênio, na proporção correta, fica só esperando uma fonte de ignição, que pode ser um interruptor, pode ser uma lâmpada que está aquecendo, pode ser um cabo que está aquecendo, e isso bastaria para ignitar a minha atmosfera. Então isso é a área classificada, como primeiro conceito. Uma coisa importante de a gente entender essa proporção de combustível e tal, é entender que todo produto, todo material, ele tem uma curva de inflamabilidade. Então, em inglês, existem siglas, que é o LEI e o LEL. No Brasil, a gente chama de limite inferior de explosividade ou de inflamabilidade e limite superior de inflamabilidade. É uma curva onde eu tenho combustível na forma gasosa ou na forma de particulado e eu tenho o oxigênio. Num primeiro momento, eu tenho uma mistura que a gente chama de mistura pobre, onde eu tenho muito oxigênio e pouco combustível. Mesmo tendo os dois, eu não tenho ignição. Lembra que, além de existir todos os elementos, eles precisam estar na proporção correta. Então, determinado produto, ele só pega fogo quando houver uma determinada concentração de oxigênio e uma determinada concentração de combustível. E lá para cima também ele para, ou seja, quando eu tiver muito combustível, ou seja, eu tenho muito gás, muito vapor e pouco oxigênio, eu também não tenho fogo. Então, todo material ele tem uma curva de inflamabilidade. Ali a gente vai citar dois exemplos, do acetileno, que é o gás mais inflamável que eu tenho na natureza. Ele começa a pegar fogo aqui com 2,3% e não tem limite superior, ou seja, o limite superior dele é 100%. E aí a gente pega um outro produto mais comum, que está mais na linha dos inflamáveis, álcool, gasolina, metano e derivados. Ele começa a pegar fogo perto de 2% e para de pegar fogo com 12%. Ou seja, a curva vai de 2% a 12%. Então, por que a gente está mostrando isso? Porque os gases, os materiais, os produtos, os combustíveis, eles recebem classificações de periculosidade quando a gente fala de área classificada. Fala que o gás é do tipo A, do tipo B ou do tipo C. Então, os gases do tipo C são os mais perigosos, aquele que tem uma faixa de inflamabilidade maior. E os do grupo A são aqueles que têm uma faixa de inflamabilidade um pouco menor. Isso é mais para a gente alinhar e entender o porquê da marcação dos equipamentos de área classificada ou explosivos. Então, a norma ela define que esses locais, essas áreas passíveis de formação dessas nuvens, dessas concentrações, ela se divide em zona 0, zona 1 e zona 2. Então, zona 0 é aquele ambiente onde essa nuvem, essa concentração está constantemente presente ou em períodos muito longos. Ou vamos trabalhar em cima de probabilidade.
A probabilidade de eu ter uma centelha e esse ambiente ignitar, vir a explodir, é muito grande, porque essa nuvem, a concentração, está presente constantemente. Na zona 1, essa nuvem, essa concentração ocorre ocasionalmente em determinadas situações normais. Então, determinadas situações, determinados momentos da produção vão gerar a concentração do produto, mas é normal que isso ocorra. A gente pode citar como exemplo o descarregamento de um caminhão de particulado, milho, farinha de trigo. No momento do descarregamento vai ter aquela nuvem de particulado no ar. Naquele momento o ambiente se tornou potencialmente explosivo, mas depois que esse ambiente acalma, né, depois que a poeira baixa, o ambiente volta a ficar normal. Outro exemplo seria um posto de gasolina. No momento do abastecimento existe uma formação, então naquele momento está perigoso. Depois que retira, que fecha-se tudo ali, ele torna-se um ambiente normal. Zona 2 é justamente isso, né? É um ambiente normal, onde não existe a concentração, mas por algum motivo, por alguma falha, ele pode vir a aparecer por um curto período. Tá? Então aqui eu vou citar como exemplo, de novo, o posto de gasolina. Pode ser que dentro do posto de gasolina, na bomba de gasolina, no momento que ela estiver trabalhando, ela tenha um vazamento nas suas conexões. Não é normal vazar numa conexão, mas pode ocorrer. Mas aí tem que existir um dispositivo que detecte esse vazamento, essa concentração e interrompa o circuito elétrico. Por exemplo, é uma maneira de trabalhar em cima dessas áreas classificadas. Aqui a gente traz exemplo justamente de um posto de gasolina. Então, na bomba, eu tenho zona 2. Então, dentro da bomba pode ocorrer uma falha, não é normal ter uma falha, mas durante essa falha vai existir uma concentração potencialmente explosiva. Só que ela tem que cessar rapidamente, através de algum dispositivo. No momento que eu estou abastecendo o carro, eu tenho zona 2, porque na boca de abastecimento do carro vai emanar gases. Neste momento o ambiente se tornou explosivo. É normal isso, né? Não é uma falha. E ela cessa depois de um tempo, ou seja, depois que o frentista desliga a bomba, encheu o tanque. Então, zona 2 é quando eu tenho falha. Zona 1 é o momento que eu tenho concentração e é um momento normal, não é uma falha. E zona 0, que é a pior, seria o tanque que fica enterrado embaixo da terra lá no posto de gasolina, onde ele armazena o combustível que vai para a bomba. Esse tanque ele está constantemente cheio. A probabilidade de eu ter uma centelha, de eu ter uma faísca, que isso aqui pegar fogo, é basicamente de 100%. Mesmo que ele não esteja cheio. Se ele não estiver cheio de produto, ele vai estar cheio de gases. Então, a chance disso explodir é muito grande. Então, zona 0 é a pior, né, em termos de concentração, em termos de probabilidade. Zona 1 é provável e zona 0 pouquíssimo provável. Existe até em algumas literaturas dizendo que quantidade de concentração por ano que vai definir essas zonas aqui. Mas é um trabalho bem grande de análise de risco aqui, de gestão de riscos. O que eu posso fazer para neutralizar o risco desses espaços, desses ambientes classificados? Eu posso usar equipamentos elétricos à prova de centelhamento, à prova de faísca. Então eu tenho antifaiscante, que seria a ferramenta que um mecânico usaria num ambiente desse. Ele não vai usar um martelo e uma marreta de aço, ele vai usar uma marreta de bronze, vai usar uma talhadeira de um material não faiscante, justamente porque a faísca, a centelha, poderia ignitar toda aquela atmosfera. Existe hoje uma portaria do Inmetro que trata justamente dessa questão de marcação, de fabricação de equipamentos para esses locais. É a portaria 176 de 2010 do Inmetro. Ela trata inclusive da marcação do produto. Eu posso ter equipamentos elétricos ou eletrônicos que vão diminuir a probabilidade de sobretensão, de sobrecorrente, de aquecimento de motores, né, como uma falta de fase. Se o motor está faltando fase, ele vai aquecer. Se ele aquecer acima do permitido naquele ambiente e vazar um produto inflamável e encostar nele, vai ignitar. Então, hoje eu tenho, além dos produtos, dos equipamentos feitos para esses ambientes, eu posso ter proteções elétricas. Hoje, como a gente está falando que o Inmetro tem uma portaria em cima disso, essa portaria está alinhada com uma norma internacional,
A gente tem a correção das não conformidades, né? Outra coisa que a gente faz para trabalhar nesses ambientes, igual trabalho em altura, tem que ter procedimento, eu tenho que ter permissão de trabalho. Outra técnica bastante usada em alguns ambientes onde eu tenho área classificada é supressão do agente de risco. Suprimir, retirar. Um exemplo seria ventilar ou inserir naquele ambiente um gás inerte para que o oxigênio que faz parte do triângulo do fogo não esteja presente. Então eu tenho um tanque de armazenagem de produtos inflamáveis, o tanque começou a baixar porque eu estou consumindo. A formação de vapores vai se concentrar no alto desse tanque e eu injeto nesse tanque, por exemplo, nitrogênio, que é um gás inerte, onde eu não tenho concentração de oxigênio, mesmo que haja uma centelha, vai faltar um dos elementos do triângulo, consequentemente eu não vou conseguir ignitar aquele ambiente. A gente falou um pouquinho da portaria do Inmetro e aqui a gente traz um atestado de conformidade, um certificado de conformidade. Todo equipamento elétrico, seja uma união, seja uma lâmpada, um soquete, um motor, todo equipamento elétrico usado em área classificada tem que ter um certificado de conformidade igual a esse. Então existe uma marcação nele, então atentar para o número tem que bater com o material que eu estou na minha mão. Importante, verificar se não existe nenhum tipo de limitação dentro das observações. Atentar para a data de emissão e validade desse documento. Verificar que quem atestou isso seja uma certificadora acreditada, credenciada ao Inmetro. E importante, esse certificado deve acompanhar obrigatoriamente todo produto que for utilizado em área classificada e deve fazer, inclusive, em anexo, né, guardar ele no prontuário que a NR10 pede que a gente monte, prontuário de instalações elétricas. Próximo risco adicional são condições atmosféricas, raio, vento, chuva, umidade. Aqui a gente vai falar mais superficialmente, né? Então vamos falar um pouquinho de umidade, ou seja, de água. Ambientes onde eu tenha muita umidade, por causa de chuva, por causa da fabricação, eu devo levar em consideração umidade como risco adicional? Claro que sim, né? Porque a gente já estudou um pouquinho de eletricidade e lembra que a corrente, né, é o produto da divisão da tensão sobre a resistência. E a resistência ela vai sofrer um dano, uma baixa, justamente por causa da umidade, da presença de água. Se a resistência cai muito, a gente vai ter correntes elevadas que podem levar a óbito. Então, nesses locais onde eu tenho concentração de umidade ou de água, a ANR e a parte técnica pede para que eu use extra baixa tensão, ou seja, níveis de tensão abaixo de 50, 24, 12 volts. Use transformador de segurança, que é aquele que tem ele separa o ambiente, né, a parte de alta com a parte de fuga de tensão, ali, de fuga de energia. Então a gente chama de transformador isolador. Inclusive a gente pede para que baixe e para que ele seja desvinculado ao sistema de terra, tá? Então umidade é um risco adicional bastante importante, com bastante relevância, que eu deveria levar em consideração, inclusive num trabalho que está sendo executado e eu preciso fazer com que aquele ambiente, em caso de uma mudança drástica de chuva ou de inundação, seja cessado, é uma condição impeditiva de trabalho. Condições atmosféricas, outra condição impeditiva e outra condição bastante importante de se observar. Isso pode ser alagamento, pode ser chuva e no Brasil principalmente descargas atmosféricas. A estatística mostra que o Brasil é um dos países que mais cai raio no mundo, né? Existem regiões do país como o Sudeste, né, que é uma região de alta incidência de raios. Isso é comprovado pelo próprio ELAT, que é um laboratório do INPE que estuda fenômenos atmosféricos. Existe até um ranqueamento dessas descargas no Brasil, é importante levar em consideração. Então, além das curvas isoceraúnicas previstas lá na 5419, eu deveria verificar essas estatísticas também. Outro risco adicional que a gente às vezes despreza é a presença de animais e insetos, principalmente aqueles peçonhentos, que são aqueles que conseguem
pegar o seu veneno e inocular no ser humano. Então, a gente encontra de vez em quando em quadro de disjuntores, dentro de subestações, caixas de passagem, né? Alguns animais, ou às vezes eles vão acabar torrando, dando um curto-circuito no nosso equipamento e pode danificar, se a gente estiver na frente também pode danificar a gente, pode machucar a gente. Então é um risco que a gente tem que levar em consideração. Aqui a gente tem, por exemplo, um quadro onde aparentemente não tinha nada, né? E aí a gente verifica que existia uma cobra dentro, um bicho dentro, e às vezes eu abri esse painel para ventilar, fui pegar uma ferramenta, no momento da volta eu me assusto com a presença da mesma. A distância que ela está do fusível, ela encosta nesse fusível, fecha para a terra, então não é que ela vai me picar, vai me causar algum dano, mas a hora que ela encostar no fusível vai fechar um curto-circuito, né? E vai gerar um arco elétrico, às vezes de tamanha intensidade, que eu vou acabar me machucando mais pela presença do arco elétrico do que da presença do animal. Então, a gente deve evitar situações, fazer uma inspeção dentro de equipamentos que fiquem em área livre, essas caixas de passagem, no momento da abertura, deveria estar usando luva. Então, é um risco que a gente tem que levar em consideração nas atividades, principalmente aquelas executadas externamente. E por último, e não menos importante, eu preciso tomar muito cuidado quando eu efetuar medições elétricas. Então, o equipamento elétrico adequado para fazer medições é o multímetro. A gente não deve usar lâmpada, a gente não deve usar dedo para fazer essa medição. Então, esse equipamento, né, o multímetro, ele tem que ser um equipamento que tenha garantia, que tenha qualidade, que esteja íntegro. Então, a gente verifica às vezes problemas na ponta de prova, problemas dentro do equipamento. Então, vamos falar um pouquinho disso. Então, basicamente, eu tenho 3 problemas significativos quando eu trabalho com multímetro. Ou basicamente 3 erros que eu cometo. Medir tensão com as pontas de prova nos bornes de corrente. Eu errei o borne. Pode acontecer. Ah, mas hoje eu uso alicate em perímetro, isso é mais difícil acontecer. Ótimo, mas se eu tiver usar um equipamento desse, eu preciso prestar atenção. Medir ou conectar fontes de energia contínua alternada com multímetro na escala, na função ohms. Também vou fechar um curto-circuito. E por último, usar ele acima da relação de tensão. Né? Usar um multímetro desse, por exemplo, para usar em 13.000 volts. Aí não tem muito o que fazer. Né? Então, hoje, pensando nesses erros, em 2 deles, principalmente, os fabricantes mais sérios têm fusíveis, têm dispositivos de proteção interno que vão ajudar a evitar um arco elétrico. Então, hoje, dentro desses multímetros de qualidade, multímetros que seguem a IEC 60010, que é uma norma internacional, eu tenho fusíveis de alta capacidade de ruptura entre os bornes. Então são fusíveis caros, mas são fusíveis que vão conseguir me proteger sem comprometer a minha integridade nem a integridade do equipamento. O problema muitas vezes é que um fusível desse queima e é substituído por um inadequado e externamente o equipamento está perfeito. Então não façam isso, não tomem esse cuidado, façam inspeções periódicas. Outra coisa é a bateria que pode vazar, ela é alcalina, pode comprometer os componentes internos. Então, o multímetro é um equipamento que a gente tem que tratar com muito carinho. É um equipamento que vai nos auxiliar, nos ajudar no dia a dia. Né? Quem trabalha com eletricidade precisa desse equipamento funcionando perfeitamente, em bom estado de conservação. Alguns perigos ocultos, perigos que a gente às vezes não leva em consideração. Tomar choque porque tem um pedaço do cabo descascado, porque tem uma ponta de prova com fuga ou com isolação comprometida. Né? Esse é um primeiro exemplo. Um outro exemplo é o transiente de tensão, ou seja, picos de tensões devido a chaveamento de cargas. Existem chaveamentos de carga, são tão relevantes que elevam o nível de tensão em milhares de volts por milésimos de segundo. Só que se meu equipamento não estiver preparado para esse tipo de coisa, ele pode vir a entrar em curto-circuito, ou seja, pode vir a explodir explodir o painel, consequentemente eu vou ter a minha integridade física comprometida. Então, eu preciso ter ele adequado à minha atividade, adequado à instalação que eu vou estar trabalhando. Então, hoje, para quem não observou, existem categorias de uso
né? Quem define isso é uma norma IEC, como a gente já citou, a 6010, e ela é justamente definida pela localidade que eu vou estar trabalhando. Quanto mais próximo à entrada de energia, à cabine primária, a equipamentos com menor impedância, maior o risco. Risco de quê? De transiente de tensão, de picos de tensão, né? Níveis de curto-circuito muito alto. Então, equipamentos perto de cabine, quadros de distribuição geral, a gente define como categoria 3, a gente chama de origem da instalação. Categoria 4, desculpa. Categoria 3, quem é? Distribuição de instalações, inclui barramentos, quadros alimentadores, circuitos com cargas permanentemente ligadas, não cargas removíveis. 2, tomadas e plugs, cargas removíveis, a gente entra aqui numa área mais administrativa. E categoria 1 é basicamente circuitos eletrônicos, equipamentos de bancada. Então, na indústria, eu deveria ter um categoria 3 ou um categoria 4, no mínimo, né? Então, o 4 pode ser usado na 3, a 3 na 2 e assim sucessivamente. O que eu não posso é usar uma categoria inferior numa categoria superior. Ele vai medir da mesma forma, mas ele não tem o nível de proteção dos outros. Então, a gente precisa observar isso industrialmente, quando eu trabalhar com níveis de corrente alto, barramentos com amperagens altas, níveis de curto-circuito alto, eu preciso tomar muito cuidado com a categoria que eu uso, com o instrumento que eu uso, com a técnica que eu uso. A técnica, inclusive, é importante na hora de medir. Eu deveria evitar de medir circuitos fase a fase e medir sempre para a terra. Deveria sempre medir os pontos mais protegidos, evitar de medir diretamente a entrada. Porque se acontecer um daqueles erros que a gente citou no começo, pode fechar um curto-circuito e esse curto-circuito vai ser com bastante energia, bastante perigoso. Então, sendo assim, a gente encerra esse módulo de riscos adicionais. Esses são alguns riscos adicionais para o trabalho com eletricidade. Obviamente que existem outros, mas esses são os mais significativos. Inclusive, essa parte de medições elétricas, ele não é tratado exatamente na NR10 de maneira direta, mas de maneira indireta. E nós entendemos que essa parte de medições é muito importante. Tanto é que alguns fabricantes hoje têm multímetros, têm equipamentos de medição que fazem medição à distância, inclusive com comunicação por Bluetooth, por Wi-Fi, justamente para evitar a exposição do trabalhador a essas condições mais perigosas. Então a gente vai encerrando mais um módulo. Obrigado.